Bem-vindos ao canal Candle Simplificado. Olá, traders! Seja muito bem-vindo a mais uma análise Candle a Candle. Hoje vamos falar sobre um conceito que separa traders consistentes de traders que perdem dinheiro. Não importa se você conhece todos os padrões de candle, se desenha suportes e resistências perfeitamente, se domina o pin bar e o engolfo. Sem entender a tendência, você está operando no escuro. Estou falando de tendência de alta e tendência de baixa. Existe um ditado antigo no mercado financeiro que diz: a tendência é sua amiga. Mas para que a tendência seja sua amiga, você precisa primeiro saber identificá-la. Muitos traders perdem dinheiro tentando comprar fundos em mercados que estão caindo ou vendendo topos em mercados que estão subindo. Eles nadam contra a corrente e se cansam rapidamente. Hoje vamos aprender o que é uma tendência de alta e o que é uma tendência de baixa, como identificar visualmente a direção do mercado, os 3 tipos de tendência, como usar topos e fundos ascendentes e descendentes, como as médias móveis podem ajudar na identificação e como operar em cada tipo de tendência. Vamos ao gráfico. Vamos começar pelo básico. O que é uma tendência de alta? Uma tendência de alta é caracterizada por uma sequência de topos mais altos e fundos mais altos. O preço está se movendo para cima de forma consistente. Cada nova máxima é maior que a máxima anterior, e cada nova mínima é maior que a mínima anterior. Em uma tendência de alta, os compradores estão no controle. A demanda supera a oferta. As notícias boas são celebradas, e as notícias ruins são ignoradas ou rapidamente absorvidas. O mercado sobe, corrige um pouco e sobe novamente. O que é uma tendência de baixa? Uma tendência de baixa é caracterizada por uma sequência de topos mais baixos e fundos mais baixos. O preço está se movendo para baixo de forma consistente. Cada nova mínima é menor que a mínima anterior, e cada nova máxima é menor que a máxima anterior. Em uma tendência de baixa, os vendedores estão no controle. A oferta supera a demanda. As notícias ruins são exageradas e as notícias boas são ignoradas. O mercado cai, corrige um pouco e cai novamente. E o que é um mercado lateral ou em congestão? É quando não há tendência definida. O preço oscila entre um suporte e uma resistência sem conseguir romper para nenhum dos lados. Os topos e fundos estão aproximadamente no mesmo nível. Nesse caso, os compradores e vendedores estão equilibrados. Ninguém tem o controle. Operar em mercado lateral é mais difícil porque os movimentos são curtos e os falsos rompimentos são frequentes. Existem 3 tipos de tendência em termos de duração. A tendência primária é a tendência de longo prazo, geralmente vista no gráfico diário ou semanal. Ela pode durar meses ou até anos. A tendência secundária é a tendência de médio prazo, geralmente vista no gráfico de 4 horas ou diário. Ela é uma correção dentro da tendência primária. A tendência terciária é a tendência de curto prazo, geralmente vista em timeframes como 15 minutos ou 1 hora. Ela dura de algumas horas a poucos dias. Um trader de day trade foca na tendência terciária, mas sempre respeitando a tendência primária. Agora, vamos aprender como identificar visualmente a tendência. O método mais simples e eficaz é a análise de topos e fundos. Em uma tendência de alta, nós queremos ver topos ascendentes e fundos ascendentes. Desenhe linhas conectando as mínimas dos movimentos corretivos. Se essas linhas estão inclinadas para cima, você está em uma tendência de alta. Em uma tendência de baixa, nós queremos ver topos descendentes e fundos descendentes. Desenhe linhas conectando as máximas dos movimentos corretivos. Se essas linhas estão inclinadas para baixo, você está em uma tendência de baixa. Outra ferramenta clássica para identificar tendência são as médias móveis. A média móvel de 20 períodos, a de 50 e a de 200 são as mais utilizadas. Quando o preço está acima da média de 200 e a média de 50 está acima da média de 200, estamos em uma tendência de alta de longo prazo. Quando o preço está abaixo da média de 200 e a média de 50 está abaixo da média de 200, estamos em uma tendência de baixa de longo prazo. As médias móveis também podem funcionar como suporte em tendências de alta e como resistência em tendências de baixa. Um conceito fundamental que muda completamente a forma como você opera é o seguinte: em tendências de alta, você deve priorizar operações de compra. Em tendências de baixa, você deve priorizar operações de venda. Parece óbvio, mas a maioria dos traders faz exatamente o oposto. Eles tentam vender topos em tendências de alta porque o mercado parece muito alto. Eles tentam comprar fundos em tendências de baixa porque o mercado parece muito barato. Isso é tentar adivinhar o topo e o fundo. É uma das formas mais rápidas de perder dinheiro. Vamos a um exemplo prático no gráfico.
Observem esta sequência. O gráfico diário mostra claramente uma tendência de alta. Os topos estão cada vez mais altos. Os fundos estão cada vez mais altos. A média de 200 está inclinada para cima e o preço está acima dela. Agora, vamos para o gráfico de 15 minutos. Dentro dessa tendência de alta primária, nós vemos movimentos de sobe e desce. Nos momentos de correção, quando o preço encontra suporte em uma média móvel ou em um nível horizontal e forma um padrão de confirmação como um martelo ou um pin bar de alta, essa é uma oportunidade de compra de alta probabilidade. Estamos comprando na direção da tendência primária. Em tendência de baixa consolidada, a estratégia principal é vender nos pullbacks. Identifique a tendência de baixa no gráfico maior. Aguarde uma correção para cima. Essa correção pode levar o preço até uma média móvel, uma linha de tendência ou uma resistência horizontal. Aguarde um padrão de confirmação de reversão para baixa, como uma estrela cadente, um pin bar de baixa ou um engolfo de baixa. Entre na confirmação. Coloque a proteção acima da máxima do padrão ou acima da resistência. Projete o alvo no próximo fundo ou use um risco retorno de pelo menos 1 para 2. Em mercado lateral ou em congestão, a estratégia é diferente. Não há tendência clara. As operações de rompimento são arriscadas porque os falsos rompimentos são frequentes. Nesse caso, você pode operar as reversões no suporte e na resistência. Compra no suporte com confirmação e vende na resistência com confirmação. Ou simplesmente fica de fora e aguarda a tendência se definir. Não operar também é uma decisão válida. Para fechar, vou listar os 3 erros mais comuns ao identificar e operar tendências. O primeiro erro é tentar adivinhar o fim da tendência. O trader vê uma tendência de alta que já subiu muito e decide vender porque acha que o mercado está caro. O mercado continua subindo, ele toma stop, vende de novo, toma stop de novo. Ele perde dinheiro tentando adivinhar o topo. A regra é simples, a tendência acaba quando ela acaba. Não tente adivinhar. Espere os sinais de reversão no gráfico. O segundo erro é ignorar o time frame maior. O trader opera contra a tendência do gráfico diário porque viu um sinal no gráfico de 15 minutos. Ele até acerta algumas entradas, mas no longo prazo as perdas acumulam. Sempre verifique a tendência no time frame maior antes de entrar em qualquer operação. O terceiro erro é não adaptar o tamanho da posição à força da tendência. Em tendências muito fortes, você pode ter mais confiança e posições maiores. Em tendências fracas ou laterais, você deve reduzir o tamanho ou não operar. Um trader consistente ajusta seu risco de acordo com as condições do mercado. Recapitulando o que vimos hoje. Tendência de alta é caracterizada por topos mais altos e fundos mais altos. Tendência de baixa é caracterizada por topos mais baixos e fundos mais baixos. Mercado lateral é quando não há tendência definida. Existem tendências primárias de longo prazo, secundárias de médio prazo e terciárias de curto prazo. A análise de topos e fundos é o método mais simples para identificar tendência. As médias móveis também são ferramentas úteis. A regra de ouro é operar a favor da tendência, comprando em pullbacks na alta e vendendo em pullbacks na baixa. Em mercados laterais, evite rompimentos ou opere reversões nos limites. Entender a tendência é como aprender a ler o vento antes de velejar. Você pode ter o melhor barco e as melhores velas, mas se tentar navegar contra o vento, você não vai chegar a lugar nenhum. O trader inteligente espera o vento a seu favor e só então issa as velas. Pratique bastante. Abra o gráfico diário de qualquer ativo e comece a classificar a tendência. É alta, é baixa ou é lateral? Depois desça para o gráfico de 1 hora e veja como a tendência menor se relaciona com a maior. Com o tempo, isso se tornará automático. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.